Bom dia! Hoje iniciaremos com as nossas publicações do projeto Descomplique, da tributação estratégica. O nosso projeto visa levar dicas, informações, fluxo de processos, fluxo de operações fiscais, de informações e dicas para você, profissional que já atua na área fiscal, e também para aqueles profissionais que estão ingressando na área. Hoje vamos tratar sobre as regras gerais do diferencial de alíquotas, que está respaldado no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 e 8º da Constituição Federal e Lei Complementar 87 de 96, nossa Lei Candir, e legislação do ICMS de cada unidade da Federação. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar? Eu falei legislação de cada unidade da federação quanto ao ICMS. Sim, pois o ICMS é um tributo estadual. Relembrando, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Serviços? Sim, serviços de transporte, interestadual e intermunicipal e de comunicação. Diferencial de alíquota. O que é isso? É a diferença da alíquota interestadual com a alíquota do estado de destino. Logo, eu não tenho diferentes alíquotas, não tenho diferencial de alíquota dentro do estado. Logo, numa operação interna, eu não posso falar de diferencial de alíquotas. Lembrando também que não teremos ICMS apenas nas operações de vendas, e sim na circulação de mercadorias. Temos que tomar cuidado com isso. Acredito que não seja novidade para quem já atua na área, mas para quem está ingressando é importante. Quando eu tenho remetente e destinatário dentro de um mesmo estado, Paraná, por exemplo, eu tenho uma operação interna. A aplicabilidade da alíquota do ICMS vai ser a interna, que está respaldado no regulamento do ICMS do Paraná. Nosso exemplo. Quando eu tenho remetente no Paraná e destinatário em São Paulo, a operação será interestadual e a aplicabilidade da alíquota vai ser a interestadual. Aqui, o destinatário em São Paulo pode ser contribuinte do ICMS ou não contribuinte do ICMS. A aplicabilidade da alíquota vai ser a interestadual. Aqui não cabe, nesse vídeo nós não vamos tratar do percentual da alíquota, quando utilizar qual percentual. Mas quando falamos de alíquota interestadual do ICMS para mercadorias, estamos tratando das alíquotas de 7%, 4% e 12%. Quando usar qual alíquota, qual percentual, trataremos em outro vídeo. Mas hoje precisamos lembrar que as interestaduais são 4%, 7% e 12%. Vamos tratar os seguintes exemplos. Contribuinte do ICMS no estado do Paraná, fazendo operações com contribuinte do ICMS em outra unidade da federação e com não contribuinte do ICMS também em outra unidade da federação. Trazendo o nosso exemplo, o contribuinte do ICMS dentro do estado do Paraná, por exemplo, está fazendo uma operação com um contribuinte do ICMS em outra unidade da federação. E esse item que ele está fazendo a operação com outro estado, ou seja, ele está recebendo esse contribuinte do ICMS em outra unidade da federação, está recebendo do Paraná ou de outro estado, por exemplo, aqui a gente está trazendo o Paraná está remetendo para esse contribuinte de outra unidade da federação. E esse item eu já fiz o checklist para saber se ele tem ou não tem incidência da substituição tributária. Nesse caso, ele tem substituição tributária, já foi observado convênio, protocolo, legislação do destino, já está tudo certo, ele tem substituição tributária. Mas eu tenho duas vertentes. O meu destinatário, é importante eu perguntar para o destinatário qual a finalidade da mercadoria eu estou
qual a finalidade da mercadoria que ele está comprando, o que ele vai fazer com a mercadoria. Às vezes nós recebemos aquela resposta: o que eu vou fazer não interessa a você, mas interessa sim, interessa muito ao remetente, porque isso vai refletir na tributação. Ou seja, esse item sujeito à substituição tributária, se ele for integrar o ativo imobilizado ou ser aplicado para uso e consumo, eu vou ter um diferencial de alíquota por ST. Ou seja, vai ter diferença na tributação se eu, o destinatário, for revender a mercadoria ou se eu for usuário final dessa mercadoria. Nesse primeiro exemplo, o destinatário é um consumidor final. Logo, eu vou ter um DIFAL por ST e a responsabilidade do recolhimento do DIFAL por ST, via de regra, é do remetente. Por que via de regra? Porque, às vezes, a legislação do destino pode tratar diferente e pode transferir essa responsabilidade para um terceiro. Mas, a regra geral é: a responsabilidade do recolhimento do DIFAL por ST é do remetente. Mas precisamos observar a legislação de destino se não trata diferente. O recolhimento poderá ser por operação ou por apuração. Por operação é nota-nota. Cada nota que circula a mercadoria, eu tenho que recolher o DIFAL por ST. E por apuração, o remetente tem uma inscrição auxiliar no estado de destino. Pode ser recolhido no mês subsequente e no segundo mês subsequente, conforme cada legislação do destino. CFAP e CST, ambos devem estar coincidindo com a operação de substituição tributária. Deve ser observado também na legislação do estado de destino se o ICMS é calculado por dentro ou normal. Existem alguns estados que atuam com o cálculo do DIFAL por ST por dentro. Deve-se lembrar também que o IPI, existindo nessa nota fiscal o IPI, ele integra a base de cálculo do DIFAL por ST, bem como do ICMS próprio, pois o item destina-se a consumo final. Se o destinatário for colocar essa mercadoria para revender e o item é sujeito à substituição tributária, eu tenho uma operação com aplicabilidade normal da substituição tributária, conforme a legislação de destino, seja através de aplicabilidade do MVA, do IVA, conforme cada estado. A responsabilidade do recolhimento do ICMS-ST vai ser do remetente, porém eu preciso olhar a legislação de destino se não existe nenhuma transferência de responsabilidade. O recolhimento pode ser também por apuração ou por operação. O CFOP e o CST, ambos também devem estar coincidindo dentro das regras da substituição tributária. CFOP e CST, ambos de substituição tributária. O IPI, nesse caso, ele vai integrar apenas a base do ICMS-ST. A base do ICMS próprio, ele não integra. E lembrando também que o IPI, o ICMS-ST e o DIFAL por ST vão integrar o total da nota fiscal. Outro exemplo. O destinatário é contribuinte do ICMS também em outra unidade da federação, porém esse item não tem substituição tributária. O que acontece? O destinatário ele vai integrar o ativo imobilizado ou utilizar como uso e consumo. Nesse caso, eu, remetente, não preciso fazer nada. Eu, remetente, não preciso informar na nota fiscal que tem diferencial de alíquota, o que não tem, que nesse caso não preciso informar nada em nota fiscal, eu não vou ter diferencial de alíquota em nota. Vai ser uma operação normal, CFOP e CST de operações normais. O IPI, ele deve sim integrar a base de cálculo do ICMS, porque o destino é consumo final.
Porém, se houver diferença de alíquota na aquisição de ativo imobilizado ou uso e consumo de fora do Estado, a responsabilidade do recolhimento é do destinatário, através da apuração do ICMS. Quando ele for fechar a apuração, ele vai informar esse diferencial de alíquotas na apuração. Porém, deve também observar se o seu estado, quando você estiver comprando imobilizado ou uso e consumo de fora do estado, ao lançar o diferencial de alíquota na sua apuração, se esse cálculo é ICMS por dentro ou não. Observar na legislação de cada estado. Se o destino for para revenda, se o destinatário incluir essa mercadoria para revenda, vai ser uma operação normal, um CFOP de operação normal, CFOP CST, não há que se falar de IPI na base de cálculo, não há que se falar de CFOP e CST de substituição tributária também. Será uma operação normal, sem incidir ICMS ST, diferencial de alíquotas e nem incluir IPI na base de cálculo do ICMS. Agora, se estivermos diante de um não contribuinte como destinatário, o destinatário em outra unidade da federação é um não contribuinte. Estaremos diante do ICMS partilha, de FAO por partilha. Temos o diferencial de alíquota? Sim, porém, a figura do partilha, que hoje essa partilha já está 100% sendo recolhida para o destino. Aqui, quando o destinatário for não contribuinte, não há que se falar em substituição tributária, apenas no de FAO por partilha. Será uma operação normal, CFOP de operação normal, lembrando que nas operações de venda destinadas a não contribuinte fora do estado, temos alguns CFOP específicos, 608, 607, tomar cuidado com esse detalhe também. Se ele é um não contribuinte, por consequência, ele é um consumidor final. Se ele é um consumidor final, estamos diante da situação em que eu preciso integrar o IPI na base de cálculo do ICMS, bem como no cálculo do ICMS partilha. Observar também se a legislação do estado de destino aplica o cálculo do ICMS por dentro ou é normal. Esse cálculo do ICMS partilha, do DIFAL por partilha, não aparece no DANF, na folha, no documento auxiliar que nós costumamos às vezes olhar. Ele só aparece no XML. Os valores do DIFAL por partilha só aparecem no XML. Existem as tags específicas do XML para essa operação. Se você for emitir uma nota fiscal e o teu sistema estiver errado, estiver como contribuinte, mas na verdade essa operação for destinada a um não contribuinte, ele dá erro na hora de você transmitir a sua nota. E precisa ter todas essas informações dentro do sistema, dentro do RP, para que ele calcule e faça de uma forma correta. Quando a gente fala de ICMS partilha, só para relembrar, essa regra iniciou em 1º de janeiro de 2016, através da Emenda Constitucional 87 de 2015. Pois, antes dessa emenda constitucional, nós tínhamos uma outra regra na operação interestadual destinada a não contribuinte. Mas, hoje, nós temos o ICMS, que nós chamamos de partilha, por consequência de FAO por partilha. Jamais teremos substituição, até o momento, substituição tributária quando se trata de não contribuinte, pois o não contribuinte, por consequência, é um consumidor final e a substituição tributária visa recolher o ICMS da cadeia inteira até chegar no consumidor final e ele já é o consumidor final, ok?
Vamos lembrar de uma situação muito importante aqui, pois nós já terminamos o nosso diferencial de alíquotas. Quando a gente fala, eu falei várias vezes no decorrer do vídeo do IPI integrar a base de cálculo do ICMS, do IPI integrar a base de cálculo do ICMS. O IPI integra a base de cálculo do ICMS em 3 situações, apenas 3 situações. Na importação, que é a entrada de mercadorias do exterior, na operação destinada para consumo final, consumidor final, seja ele contribuinte ou não do ICMS, destinada para consumidor final, seja ele contribuinte ou não do ICMS, e no cálculo do ICMS-ST ou do DIFAL por ST, certo? Ou seja, IPI integra a base de cálculo do ICMS apenas nessas 3 situações. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. Será que a informação correta no cadastro do cliente, dentro do seu RP, dentro do teu sistema, se o teu cliente, se o teu destinatário é contribuinte ou não do ICMS, é importante? Existe algum problema? Vai ocorrer algum problema se você colocar errado no cadastro do cliente ou se você não der a devida atenção a esse cadastro? Cadastros são muito importantes quando a gente fala de sistema. E esse cadastro do cliente, cadastro do destinatário, se ele é contribuinte ou não, é fundamental para definir as regras tributárias que nós acabamos de verificar. Nos sigam nas redes sociais. Aceitamos dicas para conversar aqui, para trazer novos vídeos e agradecemos a presença de todos aqui. Agradecemos vocês terem assistido e espero que vocês gostem desse vídeo e dos demais que vão vir. Até breve!